Então, pessoal, eu utilizo os aparelhos da Myofunctional há muitos anos. Eu conheci quando eles chegaram no Brasil, mais ou menos em 2002, e eram poucos ainda, porque de lá para cá muita coisa mudou, muita tecnologia nova, né? A Myofunctional está sempre inovando, trazendo novos aparelhos, novas literaturas, novos materiais. E quando eu conheci num congresso em São Paulo, em 2002, e a gente se interessou por esse trabalho porque era um trabalho diferente, era uma proposta diferente. Eu sou de uma linha ortopédica funcional, eu faço ortodontia, faço ortopedia e disfunção temporomandibular no meu consultório. E a ortopedia é uma coisa que sempre me encantou muito. E como esses aparelhos têm características miofuncionais, eu consigo trabalhar muito da musculatura do paciente, do hábito miofuncional, eu logo senti um interesse grande por eles. Levei na época o T4K, que é da linha do Trader, e comecei a utilizar. E logo nos primeiros casos que eu coloquei, eu senti que realmente era uma tecnologia incrível. Logo os meus primeiros pacientes que utilizaram, eu tive, graças a Deus, um sucesso muito grande. E depois que eu conheci, que eu aprendi realmente a utilizar e coloquei isso na minha clínica, nunca mais eu consegui ficar sem esses aparelhos. Dali eles foram evoluindo e aí lançaram o Infante, que é um aparelho menorzinho para crianças de 2 a 5 anos. O T4K continuou no mercado, mas eles foram lançando outras linhas e veio o MyoBrace, que tem uma gama infinita de possibilidades terapêuticas que ajudam muito no dia a dia do consultório, né? O aparelho de disfunção temporomandibular, o TMJ, o aparelho para ronco, que é o MBV, são aparelhos que também hoje fazem parte dos meus recursos. É um aparelho que me traz uma solução muito fácil, me traz uma solução duradoura e me traz uma facilidade ali na conduta do dia a dia. Eu tenho utilizado o TMJ em aparelhos em pacientes com bruxismo, em pacientes com DTM, intra e extra articular. Eu tenho utilizado em adolescentes, em adultos. É um aparelho que me traz um conforto, não é um aparelho difícil de adaptação, é um aparelho com uma durabilidade boa. Eu tenho usado muito o T4B também, que são aparelhos que possibilitam uma ortopedia funcional junto com a minha ortodontia. Na verdade, é o único aparelho que possibilita isso hoje. Pode olhar todos os outros aparelhos que a gente tem ortopédicos, fica muito complicado você fazer uma ortopedia em conjunto com uma ortodontia. Então esse é o único que me possibilita. Eu consigo corrigir hábitos, eu consigo melhorar o posicionamento de mandíbula, eu consigo melhorar essa relação maxilomandibular, eu consigo colocar essa língua no lugar correto, trazer essa respiração bucal para uma respiração nasal enquanto eu faço a minha ortodontia. Isso em qualquer técnica, né? Qualquer técnica ortodôntica se adapta a essas canaletas que existem no T4B, no T4B2, que existe na linha dos MyoBrace, que também podem ser utilizados para aparelhos fixos. Então são aparelhos que me dão essa possibilidade de tratar ao mesmo tempo um alinhamento dos meus dentes, a respiração, a musculatura, o crescimento. Se você colocar, por exemplo, da linha MyoBrace, um B que tenha o Dynamic Core, eu consigo fazer um crescimento transversal, eu consigo ganhar um volume transversal nesse paciente. Então esses aparelhos eles têm se tornado cada dia mais frequente no meu dia a dia. Hoje eu não consigo mais imaginar a minha clínica sem os aparelhos da Myofunctional. Na verdade, todos os aparelhos da linha Myofunctional, eles fazem como se fosse um RPG, né? Eles reeducam a postura. Eles não vão reeducar só questão de postura, não só a musculatura orofacial, que a gente pensa na língua, a gente pensa no orbicular, a gente pensa no masseter. Na verdade, eles fazem um RPG em todo o complexo de cabeça e pescoço. Então eu consigo, com um TMJ, por exemplo, além de não permitir que meu paciente aperte os dentes, além de colocar a relação maxilomandibular muito mais favorável durante a noite, eu consigo também descomprimir a articulação, eu consigo colocar esternocleido e trapézio numa posição mais relaxada, eu consigo trazer a minha respiração para o nariz. Então, às vezes o meu paciente já tem uma alteração nessa musculatura,
e eu preciso então reeducar essa musculatura. Mas às vezes meu paciente não tem e eu estou usando de forma preventiva, porque se eu coloco durante toda a noite esse complexo crânio, mandíbula e coluna numa posição mais favorável, mesmo que esse paciente venha a apertar, ou se ele está num estágio de estresse onde ele está contraindo mais a musculatura, se ele tem um bruxismo cêntrico ou excêntrico, quando ele vai tentar fazer, ele já está com um aparelho que impede, né? Sem contar que se você mantém essa musculatura toda numa posição favorável, numa posição ideal, durante todo o sono, você melhora também o fluxo sanguíneo dessa musculatura e a oxigenação. Então, com certeza, você tem uma musculatura de manhã mais relaxada, mais recuperada para enfrentar o dia. Qualquer aparelho, existe a fase de adaptação, que vai variar de acordo com o aparelho e vai variar também de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão encontrar uma dificuldade maior de adaptação, outras uma dificuldade menor, mas qualquer aparelho que você for utilizar, você vai encontrar uma dificuldade, você vai ter ali aquela fase de adaptação. Eu costumo dizer no meu consultório que a gente leva aí pelo menos de 10 dias a 15 dias, de 10 a 15 dias, umas 2 semanas, para essa adaptação. Então, não é diferente com esses aparelhos. Eu tenho, por exemplo, pacientes que levam um mês para conseguir usar, e eu tenho paciente que no dia seguinte eu ligo perguntando e ele diz: dormi normal. Você acordou com o aparelho na boca? Acordei com o aparelho na boca. Porque a gente, como fabricante mesmo indica, a gente já então passa essa informação para o paciente de que pode cair da boca, você não tem uma musculatura ainda suficientemente estimulada para que ela retenha esse aparelho na boca a noite inteira, que com o tempo essa musculatura vai ficar treinada, né, condicionada a segurar. Mas eu tenho paciente que na primeira noite dorme. Dor, às vezes alguns pacientes reclamam que os dentes ficam levemente doloridos de manhã. Eu já tive pacientes reclamarem mais e já tive pacientes que dizem: eu não sinto absolutamente nada. Mas o que acontece é que, como em qualquer outro aparelho, esse aparelho, se você insiste no uso, você se adapta. Essa tendência, né, de achar que deixa dar o problema e aí a gente resolve. Mas eu acho que o grande foco é a informação, né? Esse é o problema, porque não é só o leigo que não sabe isso, muitos dentistas não sabem isso. Muitos dentistas nós não tivemos essa formação na faculdade, as coisas têm mudado, né? Mas eu tenho 22 anos de formada e quando eu saí da faculdade, a gente não tinha essa visão de terapias preventivas, a gente pensava sempre na correção. E o dentista, eu acho que ele é um pouco treinado para isso. Hoje as coisas estão mudando, graças a Deus. Mas o que falta muito no público, nos pacientes, é essa informação de que é possível fazer antes que aconteça. Eles não têm essa informação, eles acham que primeiro vai acontecer e se acontecer, então eu vou resolver, né? E aí cabe a nós passar essa prevenção para eles. Quantas vezes hoje eu encontro no consultório adultos de 40, 50, 60 anos com disfunção temporomandibular que poderia ter evitado isso se tivesse começado um tratamento quando criança. E às vezes tardiamente a gente não vai conseguir curar esse paciente, a gente vai conseguir controlar. Às vezes existe um controle, eu vou controlar essa disfunção para que o paciente, apesar da disfunção, tenha uma qualidade de vida. Mas a gente sabe que nesses casos, se tivesse vindo cedo, com 3, 4, 5 anos, teria remodelado essa articulação, teria resolvido esse problema, né? Se eu tenho um paciente respirador bucal, por exemplo, que tem um overjet muito grande, que tem uma classe 2 mais avançada, a gente acaba colocando esse disco, essa relação maxilomandibular dessa ATM numa posição desfavorável. Então, cada vez que ele fala, que ele deglute, que ele come, cada vez que ele usa essa articulação, é um trauma nessa articulação. E isso, se eu tivesse encontrado esse paciente com 5 anos, com 4, com 3, hoje ele não seria um classe 2. Ah, mas então agora eu vou corrigir a relação dele de classe 2 com Brecht. Sim, eu vou conseguir muitas vezes até um sucesso com relação a dentes, né? Às vezes já cai até no caso cirúrgico. Mas mesmo que não caia nesse caso cirúrgico, se for ortodontia, eu vou conseguir melhorar essa relação. Mas eu não vou conseguir devolver para esse paciente a tonicidade muscular que ele devia ter, né? A direção de fibra que ele devia ter. Muitas vezes, para você tirar esse hábito do paciente, a forma dele deglutir, dele falar,
dele respirar leva muito mais tempo no adulto, que as estruturas já estão formadas, já estão adaptadas àquela forma de vida, né? Do que se eu pegasse uma criança pequenininha e ali eu brinco no consultório que é igual uma massinha de moldar, né? Se eu ponho numa forma quadrada, fica quadrada, se eu coloco numa forma redonda, fica redonda. Então é tudo muito mais simples de resolver. Se você faz um tratamento preventivo, quando você começa bem cedo, a chance de você precisar de alguma intervenção lá na frente é muito pequena, mas não é descartada. Existe a possibilidade, nós somos dinâmicos, nós somos seres humanos que estamos mudando a cada dia, né? Então você está em desenvolvimento, você era uma criança, você vira um adolescente, vai os hormônios, depois você vira um adulto, muda seus hábitos. Então é claro que pode acontecer de uma criança que teve uma intervenção precocemente, às vezes no futuro precisar de alguma intervenção, mas nunca será a mesma intervenção, o mesmo tipo de intervenção que ela fará no futuro se ela não tivesse usado anteriormente. Então, se ela usou, ela pode até precisar, mas geralmente é um acabamento, é uma coisa nova que surgiu, né? Mas nunca a mesma necessidade. Uma coisa importante é que quando você cuida criança, quando você faz bem no início, você tem uma estabilidade muito maior no caso. Quando você pega um dente, por exemplo, que está fora de posição, que está desalinhado, e você alinha ainda numa fase de 5, 6, 7, 8 anos, na fase de dentição mista, esse dente ele ainda está terminando o desenvolvimento de raiz, de periodonto. Então você termina o desenvolvimento desse dente já na posição correta. Então eu levo um elemento dentário para o lugar e ele finaliza o seu desenvolvimento já na posição correta. Ele entende, aqui é o meu lugar. Se eu pego uma criança, se eu pego um adulto e coloco então um alinhador, eu tento alinhar esses dentes, ele vai para o lugar, mas ele tem fibras elásticas no periodonto com memória, que vai sempre tender a trazer para onde era. Então a estabilidade de uma estrutura que acabou o desenvolvimento no lugar correto é muito maior de uma estrutura que se desenvolveu no lugar errado e que foi trazida tardiamente para o lugar correto. Uma coisa é eu pegar um paciente classe 2 com um overjet acentuado, trazer isso com elástico, às vezes faz até extração de dentes e colocar isso num posicionamento novo. Mas eu não corrigi a língua, eu não corrigi a respiração. Então, esse paciente ele vai continuar respirando mal, ele vai continuar empurrando esses dentes. A gente põe 1 grama de força para mexer um elemento dentário numa ortodontia. A língua tem 500 gramas. Então, se eu corrijo e não coloco essa língua no devido lugar, ela vai empurrar mais cedo ou mais tarde, porque ela não aprendeu como se comportar. Então esse aparelho ele dá para a língua a forma correta de se comportar, onde ela fica, quando eu vou deglutir, quando eu vou falar, quando eu vou respirar, eu retorno com uma respiração nasal. Então eu corrijo, mas eu também corrigi a causa. Isso é o mais importante, né? Você não pode... O que a gente tem que buscar no tratamento de qualquer doença é sempre a causa, né? E não só o sintoma. Uma criança tem febre, você vai dar o analgésico. Beleza, vai melhorar a questão da temperatura, mas de onde vem essa febre? Nós precisamos descobrir onde está a infecção. Sim. E aí a gente vai cuidar da causa. É mais ou menos isso, eu falo muito isso no consultório com os meus pacientes. É preciso saber de onde vem. Então nós vamos corrigir aquilo que te trouxe ao consultório. Muitas vezes a mãe procura a gente porque o dentinho está torto, porque a arcada superior está muito para fora, por exemplo. E aí cabe a nós essa informação, mostrar para esse paciente, eu vou corrigir o que você quer, eu vou resolver o que te trouxe aqui, mas olha o que está causando, é isso, e isso daqui é muito importante, porque se eu resolver só o que te trouxe, mais cedo ou mais tarde vai haver recidiva, né? E os aparelhos pré-fabricados da Biofunctional, que dão todo esse suporte de reparo dos hábitos biofuncionais, eles me ajudam exatamente nisso, a cuidar dessa causa. É fácil de higienizar, porque você não tem aquilo na boca direto, então vai comer, não tá com ele, para a higienização dos dentes é mais fácil, usa pouco, né? A gente usa para dormir 1 2 horas por dia, é mais simples. Até hoje, com essa vida moderna, onde todas as mães trabalham fora também, geralmente essas crianças ficam
em casa com babá, ou às vezes com uma avó, ou às vezes até com um irmão mais velho, e é mais difícil para essas pessoas terem essa disciplina, essa cobrança com a criança desse uso diurno do aparelho, né? Então, se é 1 hora por dia, essas crianças elas podem utilizar quando as mães chegam. Então as mães falam, não, agora chegou a hora da gente usar, né? Às vezes no trajeto da escola, tá vindo da escola, hoje às vezes o trânsito muito longo, então é fácil de você arrumar 1 hora no dia para colocar.